Fala aí, minha gente! Bem-vindos ao nosso canal, é uma alegria, um prazer ter a companhia de vocês. Hoje eu vou falar de um personagem da vida pública brasileira recente que governou o Brasil em um período turbulento, pós-afastamento do presidente Fernando Collor, que foi Itamar Franco. Lembra dele? Quando eu falo do Itamar, o que você lembra? Do Fusca? Do Plano Real? Do seu inconfundível topete, a alegria dos cartunistas, né, que adoravam fazer as caricaturas do Itamar e seu inconfundível topetão. Bom, o Itamar ele é um cara diferenciado desde o nascimento, isso mesmo, porque não há localização exata do nascimento de Itamar, porque ele nasceu a bordo de um navio de cabotagem que fazia a rota Salvador-Rio de Janeiro. Então, ele foi registrado em Salvador. Itamar Franco foi um político que desenvolveu a sua carreira no estado de Minas Gerais. E as primeiras eleições de Itamar não foram lá bem sucedidas. Ele candidatou-se a vereador em 1958, não foi eleito, candidatou-se a vice-prefeito, e isso em Juiz de Fora, Minas Gerais, também não foi eleito. Posteriormente, antes de ser vice de Fernando Collor, Itamar conseguiu ser eleito prefeito de Juiz de Fora, conseguiu ser eleito senador, na época ele era senador, quando ele foi candidato a vice-presidente, naquela primeira eleição direta do atual período democrático. O Itamar distanciou-se de Fernando Collor a partir de maio de 1992, quando ele desligou-se do PRN, o Partido da Reconstrução Nacional. Em 2 de outubro de 92 ele assumiu de forma interina o cargo de presidente e em 29 de dezembro de 1992, com o afastamento definitivo de Collor, então ele foi empossado de forma definitiva na presidência para cumprir o mandato e passar o poder ao próximo presidente, que foi Fernando Henrique Cardoso. Aliás, já tem um videozinho de Fernando Henrique aí, corre lá e assiste, deixa um like. Que ele foi eleito em 94, tomou posse em 1º de janeiro de 1995. Quando o Itamar assumiu a presidência, o principal problema do Brasil naquele momento, gente, continuava sendo a inflação. Muitos governantes, desde a época do Sarney, do final do regime militar, vinham batendo cabeça com esse problema de como resolver. Itamar, inclusive, trocou várias vezes o ministro da Fazenda, até em 1993 nomear o Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda. O Fernando Henrique era senador, mas estava nomeado como ministro das Relações Exteriores. O Fernando Henrique, junto com uma equipe muito grande de economistas, elaboraram o Plano Real, que foi implantado em várias etapas. A primeira etapa previa a estabilização das contas públicas, para que o governo pudesse ter um controle sobre os gastos, que não excedesse a arrecadação, as receitas. Depois foi o lançamento da URV, Unidade Real do Valor. Eles carimbavam as cédulas de cruzeiro que existiam na época, né, que circulavam. E a última etapa, que foi, de fato, o lançamento do Plano Real. O Plano Real, no início, ele indexou a economia brasileira ao dólar. Então, no começo do Plano Real também deu-se seguimento à privatização de algumas empresas públicas. Entretanto, o Plano Real, ele, apesar de ter um efeito muito bom, ele também teve alguns efeitos adversos, como, de acordo com alguns especialistas, o baixo poder de compra da população e um aumento no número de desempregos. Itamar também queria dinamizar a indústria nacional e, na época, voltou-se a produzir os chamados carros. Houve um incentivo, né, à produção dos chamados carros populares e o retorno da produção do Fusca, que inclusive ganhou o nome, o apelido de Fusca Itamar. Para quem não lembra, em 1993 também houve um plebiscito para decidir a forma de governo do Brasil. Mais de 30% da população apta a votar não compareceu às urnas. Dentre os que compareceram, 66% votaram a favor da República e 10% votaram favoráveis à monarquia. O presidencialismo recebeu 55% dos votos e o sistema parlamentarista recebeu 25% dos votos. Dessa maneira, com essas medidas econômicas, o Itamar ele terminou o governo muito bem avaliado pela população. A pesquisa no final do governo, do Datafolha, apontava Itamar com 41% de bom e ótimo, contra apenas 8% de ruim e péssimo. Com essa popularidade, Itamar planejava, pensava, inclusive tentou lançar-se candidato a presidente nas eleições seguintes de 98, mas com a emenda da reeleição e com Fernando Henrique com a máquina pública na mão, esse plano acabou não indo adiante.
o Itamar candidatou-se a governador de Minas Gerais e foi eleito. Em 2002 o Itamar tentou novamente ser pré-candidato, não conseguiu. Em 2006 também. E em 2010, nas eleições de 2010, Itamar foi candidato ao Senado por Minas Gerais, numa chapa composta junto com Aécio Neves, naquela eleição que eram eleitos 2 senadores, e Itamar e Aécio Neves foram eleitos senadores. Itamar acabou falecendo no ano seguinte, 2011, durante o exercício do mandato de senador. E aí, minha gente, como Itamar vai passar para a história? Qual o seu juízo, a sua avaliação sobre o governo Itamar? Um abraço!